Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou Juliano Pinto, criador do canal, e aqui nós falamos de mercado financeiro, de geração de renda passiva, geração de renda recorrente e principalmente de opções. Hoje nós vamos fazer um vídeo de uma estrutura, talvez a primeira estrutura ou uma das primeiras estruturas que o iniciante começa a montar com mais de uma perna. Hoje nós vamos falar de Strangle. Bom, como todos nós sabemos, o mundo das opções é um mundo muito vasto, né? Com várias estratégias, várias possibilidades. Você praticamente consegue fazer tudo o que você quiser com as opções. Você consegue fazer renda recorrente, você consegue fazer hedge, você consegue fazer proteção, você consegue se alavancar, você consegue fazer tudo com opções. Tá? O que nós vamos falar hoje então é Strangle, uma estratégia que tem duas pontas, tá? Uma estratégia que é um passo adiante daquilo que a gente sempre fala, que é venda de call, venda de put, né? Estratégias com uma ponta, e que é ideal para mercados que estão lateralizando. Tá? Eu vou fazer o seguinte: eu vou montar essa estratégia no opções.net e nós vamos dar uma olhada na cara dela pelo gráfico de payoff. Se você não sabe o que é o gráfico de payoff, eu vou deixar um card aqui em cima, onde eu falo desse assunto, e que é algo bastante importante para a gente poder evoluir no mercado de opções. Tá? O gráfico de payoff é, vamos dizer assim, a materialização da estrutura, a materialização da estratégia num gráfico. Tá? Depois que a gente entende o gráfico de payoff, fica bastante fácil de entender a estrutura, entender o comportamento da estrutura com a variação do preço do ativo. Antes de continuar, eu gostaria de dizer para você que o Quero Taxa Opções também tem um perfil no Instagram. Tá? É o mesmo nome do nosso canal aqui no YouTube, quero.taxa_opções. Lá eu solto estudos com opções por volta das 13 horas durante os dias de pregão. Tá? Gostaria de dizer para você também, inscreva-se no canal, cogite se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos futuros. E também deixe seu like. O seu like é muito importante, o seu like é fundamental para o crescimento do nosso canal. Ele indica para o YouTube que o nosso conteúdo pode ter alguma relevância. E aí vai ajudar a levar nosso conteúdo para outras pessoas que também estão trilhando o caminho das opções. Tá bom, eu separei um material de apoio para me ajudar aqui a clarear as ideias, né? Mesmo porque nós vamos estar falando aqui do short strangle, tá? Que é o strangle vendido, tá? Como eu falei no começo, o strangle que se beneficia do mercado parado, aquele mercadinho ali que não corre muito para nenhum dos dois lados, tá? Existe também o strangle comprado, que daí é o contrário, mas vamos dar uma olhada aqui no material que eu separei, que isso vai ficar mais claro da gente entender. Bom, eu estou falando strangle, mas vamos lá, o que é o operacional do strangle, afinal de contas, Juliano? O operacional do strangle é o seguinte: é a venda ou a compra ao mesmo tempo de uma call e uma put para o mesmo vencimento. Tá? Então, esse é o strangle. Tanto faz comprar ou vender, mas tem que ser a call e a put para o mesmo vencimento, em strikes separados, strikes distantes um do outro, tá? Ao mesmo tempo, no mesmo vencimento. Se for no mesmo strike, o strike já não é strangle, tá? É uma outra estrutura chamada straddle, que nós não vamos tratar aqui nesse vídeo. Nós vamos falar de strangle, que é quando você tem diferenças de strike, diferenças de strike, tá? Mais mesmo vencimento. Então, o strangle pode ser long strangle, que quando você compra as duas opções, e aí, nesse caso, ele se beneficia quando o mercado corre muito, tanto para um lado quanto para o outro. Tá? E ele pode ser o short strangle, que é quando a gente vende ao mesmo tempo call e put, tá? Que é o que nós vamos tratar aqui. É o que eu prefiro fazer. É o que eu mais gosto de fazer, inclusive. Tá? Adoro quando o mercado fica paradinho com volatilidade baixa, porque os short strangle dão muito certo. Ok? Vamos ver, então, o gráfico de payoff desse negócio, como é que fica? Porque às vezes a gente falando assim fica meio complicado, mas quando tem uma representação gráfica, né, a coisa parece que clareia mais na nossa cabeça. Vamos ver aqui o gráfico de payoff. Então temos aqui as duas estratégias, o short strangle
e o long strangle. Repara que elas são antagônicas. Enquanto o short strangle tem a boca para baixo, o long strangle tem a boca para cima. E o que significa isso? Significa o seguinte, essa linha laranjinha tracejada aqui seria o valor teórico do ativo num momento. Tá? Então, o short strangle, você vende uma call e vende uma put ao mesmo tempo. E se o ativo ficar nesse intervalo aqui, você ganha dinheiro. Se o ativo ficar entre os dois strikes, você ganha o valor máximo. Isso aqui é uma operação a crédito. Né? Você vende as duas, recebe o dinheiro. Tá? Se o papel não andar, tanto a call quanto a put, estou me confundindo aqui, ó, tanto a call que está para o lado de cá, quanto a put que está para o lado de cá, viram pó e você pega o prêmio máximo para você. Tá? Então, short strangle se beneficia quando o papel não se move muito. Você vende uma call, vende uma put. Se o papel não andar, ambas as opções viram pó e você fica com o lucro máximo. Tá? Se o papel escapar demais, tanto para um lado quanto para o outro, começa a entrar aqui na zona de perda de dinheiro. Tá? Short strangle. O long strangle, que é esse outro aqui, ele é o contrário. Então, ele é a compra de uma put, a compra de uma call. Se o papel não correr, ele fica nessa zona aqui de prejuízo. E se o papel escapar demais, tanto para um lado quanto para o outro, começa a entrar aqui na zona de lucro. Tá? Então, o long strangle é o alter ego do short strangle. Tá certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos montar um short strangle. Vamos esquecer por hora o long strangle, tá? Porque a gente acha que o mercado corre demais, mas na verdade não acontece isso. O mercado, a maioria das vezes, ele fica meio que estacionado num range de valor, né? Às vezes até estoura para um lado, sobe 2,5 num dia, no outro dia cai 1,5 porque a turma realiza lucro. Né? E cada vez que o mercado faz isso, vai e volta, o tempo começa a passar, né? A expectativa de dar exercício ou na call ou na put começa a diminuir e o tempo vai colocando dinheiro na mão do cara que está operando short strangle. Né? Quem está long, quem está comprado é o contrário. Ele quer que o mercado corra e dê aquela disparadona, aquela corridona para um lado só. Tá? Esse é o cara do long. Tá? Nós vamos falar aqui do short. Então vamos fazer o seguinte. Vamos montar uma estrutura dessa de exemplo lá no opções.net. Eu até preparei aqui já. Ó. Dá uma olhada. Aqui então está o opções.net, né? www.opções.net.br, um site que eu já usei várias vezes e que eu gosto bastante, inclusive para fazer esse tipo de simulação e usar o gráfico de payoff. E eu escolhi aqui então um estudo em CSN, tá? Então aqui CSN, tá? O último pregão dela fechou em 11,90 e o que eu fiz aqui, ó? Então não é um short strangle, então é venda, venda. Venda de call, escolhi aqui um número hipotético, 1000 calls, tá? Isso aqui não é uma recomendação, tá, gente? Importante dizer, isso aqui é um estudo, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Então, 1000 e 1000, 1000 calls e 1000 puts para o próximo vencimento, que é outubro, tem 37 dias úteis, tá? Tanto uma quanto a outra, então o mesmo vencimento, call e put, o mesmo vencimento, com strikes defasados, tá? Ambas fora do dinheiro. Para esse estudo aqui, eu escolhi aqui um delta 24, ó, perto de delta 20 aqui, tá vendo? Se você não sabe o que é o delta é uma das gregas das opções. Tem vários objetivos trabalhar com o delta. Um deles, tá? Não é o único, importante que se diga isso, é imaginar que isso é uma probabilidade de exercício. Tá? Então, a grosso modo se todas as condições de temperatura e pressão se mantiverem daqui até o exercício lá em outubro, né, essa call aqui tem 24% de probabilidade de dar exercício. E essa put 23% de probabilidade. Tá certo? O delta ele é a variação da opção atrelado à variação do ativo base. Então, se CSN
oscilar R$ 1, tá? Essa call aqui oscila 24 centavos. Tá? Então, basicamente é isso. Tá? Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre esse assunto depois. Mas vamos lá. Eu escolhi, então, para esse nosso estudo de short strangle, 2 deltas aqui fora do dinheiro. Tá? E essa é a conformação gráfica dele. Vamos dar uma estressada nesse assunto. Eu vou deixar maior aqui. Ó. Isso, olha lá. Vamos deixar maior aqui e vamos olhar aqui o que é essa estrutura. Eu vou tirar um pouco aqui meu rosto para baixo, porque eu vou alterar a data para a gente ver o que é a jogada dessa estrutura. Então, como eu falei, se o papel, que hoje está 11,90, não escapar muito para um lado, tá? E não escapar muito para o outro, essa estrutura dá ganho máximo. Tá? A put vira pó, a call vira pó e você fica com todo o dinheiro para você. Se ela escapar demais, e aí tem que tomar cuidado, porque você vai assumir ou o lado da put ou o lado da call. E aí é que é um problema, tá certo? Porque você vai usar esse lado. Né? Então, se você for exercido na put, você vai ter que comprar o papel. Se você for exercido lá do lado da call, você vai ter que entregar o papel. Então, muito cuidado com essa estrutura, tá? A estrutura do short strangle é ideal que você faça coberto, tá certo? Coberto do dinheiro para você assumir uma put caso vier correndo para um lado, tá? E coberta por um papel que você tenha na mão, para você poder entregar esse papel caso o papel dispare, tá certo? Então, é exatamente como a gente faz na venda de call e de put, tem os mesmos problemas, tá? Eu sugiro fortemente que você faça strangle, short strangle coberto, coberto de dinheiro e ao mesmo tempo com o papel que você tem em carteira. Aí não tem risco, tá, gente? Ninguém quebra desse jeito. O máximo que vai acontecer é você ter o dinheiro, assumir uma put que caiu demais, tá? Ou entrega o papel caso corra demais para cima, tá? Existem manejos, existem maneiras de se defender, tá? Você pode fazer manejo, eu vou entrar um pouco adiante num outro vídeo, tá? Com o manejo do strangle. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos devagar, vamos um passo de cada vez. Vai montar short strangle, esteja coberto nas duas pontas. Coberto por dinheiro, coberto por papel. Aí não tem risco de você quebrar no mercado, ok? Não faça descoberto, sempre coberto. Vamos voltar lá para o gráfico. Ok, feito esse disclaimer aí que é importante, nós vamos fazer o seguinte aqui. Ó. Imagina então que o tempo está passando e o papel continua nessa região aqui. Tá? Essa linha azul seria a projeção teórica do nosso ganho. Tá? Então, essa estrutura foi montada no dia 28. Vou botar um pouco mais baixo. Aí, aqui. Essa estrutura foi montada aqui no dia 28 de agosto. E nós vamos jogar aqui 2 semanas para frente. Ó, 4, 11. Olha lá. Que a passagem do tempo colocou dinheiro para dentro da estrutura. Vamos colocar mais uma semana, mais 2 semanas, ó, dia 25 de setembro. Olha aí. Essa estrutura, se ficar aqui no meio, já está dando aqui, então, R$ 280. O ganho máximo dela era R$ 400, não é isso? Olha aqui, o ganho máximo é 470. Ela já está dando R$ 279, quase R$ 300. Então, a passagem do tempo faz com que o short strangle seja apreciado em valor, desde que não exista uma grande variação no preço do ativo-alvo, no preço do ativo base. Tá? No caso, nós estamos falando aqui no nosso estudo de CSN. Então, se CSN ficar nesse range aqui, vai chegar uma hora que essa estrutura vai dar lá os seus 70%, 80% de ganho, e eu vou ser obrigado a fazer um outro vídeo para você. Olha, já deu 70%, está na hora de matar o trade. Tire o time de campo, se esconda na trincheira, libere seu Notion e toda aquela coisa que a gente sempre fala. Né? Já andou 70% para o teu lado, já andou 75% do teu lado, mata as duas pontas. Né? Fique livre no mercado. Tá? Vamos mostrar essa mesma estrutura no gráfico de CSN, que às vezes a gente enxerga de uma outra maneira. Olha só. Então aqui nós temos o gráfico de CSN e eu coloquei os dois strikes aqui que a gente está estudando. Ó. 11,03 na put e
13,53 na call. Essa estrutura dá ganho máximo se CSN ficar entre esses dois strikes. Agora, perceba que esse mesmo tipo de operação vem dando certo aqui, ó, sistematicamente desde abril. Ó. Desde abril que esse negócio funciona em CSN. Tá? O que acontece aqui do lado esquerdo do gráfico não nos diz nada. Né? O que nos interessa agora é o que está lá para o outro lado do gráfico, para o lado direito do gráfico. Mas quem montou o Short Strangle nesse ano, tá? Desde abril, obteve sucesso. Já obteve 5 vencimentos com sucesso em Short Strangle nessa CSN. E perceba aqui agora a dificuldade do Long Strangle, porque só vai ganhar dinheiro se o papel cair mais do que... Vamos pegar aqui, quer ver? Ó? Tirar esse negócio aqui. Aí, ó. Para dar certo, o papel tem que cair mais do que esses 7%, né? Perdendo completamente essa zona aqui de suporte. E do outro lado, ele tem que furar essa resistência aqui, ó, essa resistência aqui, e furar, passar mais do que 15, 14%, ó, 13%. Então, para o long strangle dar certo, o papel tem que correr para um lado e para o outro. E para o short strangle dar certo, o papel tem que ficar encaixotado entre essas duas linhazinhas aí. Bom, é o que eu tinha para hoje. É uma abordagem inicial do strangle. Eu queria colocar que existe o short e o long strangle. Eu queria colocar essa história de que é uma estratégia interessante, uma estratégia também relativamente simples, apesar de ter duas pontas. Uma estratégia que a gente consegue montar facilmente sem a ajuda de nenhum robô. Tá? Uma estratégia que coloca dinheiro recorrente para dentro se o mercado ficar parado no short strangle e ela dá certo se o mercado escapar demais no long strangle. Pessoal, bons estudos, boa sorte, bons trades e aquele abraço.